exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos com o nosso culto na manhã mais gloriosa de todas. Nós celebramos hoje a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje é domingo de festa, é domingo de celebrarmos aquele que morreu, mas que ressuscitou. Com toda a nossa alegria, com toda a nossa felicidade, nós vamos louvar ao Senhor nesse tempo. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor, porque Ele completou a obra na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre a morte, Ele está vivo, reinando e operante. Nós colocaremos diante do Senhor em oração as nossas famílias, colocaremos em especial aquele nosso projeto Minha Família no Altar, e hoje nós vamos nos lembrar da nossa irmã Cidinha, colocar diante do Senhor a família da nossa irmã, todo esse tempo de aflição que nós estamos passando, e diante do Senhor nós vamos buscar a sua presença. Vamos orar. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o teu nome, porque hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. Tudo foi consumado naquela cruz, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia, mas o trono do Senhor jamais permanece vazio. O Senhor reina pelos séculos dos séculos, o seu propósito foi cumprido, a sua obra foi completa, e hoje nós celebramos ao Senhor pela tua gloriosa vitória. É domingo da ressurreição, nós queremos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, apresentando diante do Senhor a nossa família, a nossa igreja, e em especial nos lembramos da nossa irmã Cidinha, ó Pai, a família que nós vamos orar nessa semana no Minha Família no Altar, que o Senhor continue suprindo a vida da tua serva, a vida de todos aqueles que estão ouvindo, vendo as nossas transmissões, ó Pai, que o Senhor reserve para eles um tempo especial de adoração ao nome do Senhor, porque o Senhor está vivo, reinando pelos séculos dos séculos. Queremos louvar ao Senhor, queremos bendizer o teu nome, queremos celebrar esse dia glorioso em Cristo Jesus. Amém e amém. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.
Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. É estranho pregar no domingo de Páscoa diante do templo vazio. Mas até nesse momento em que o templo está vazio, que os bancos estão vazios, dá para a gente pensar em uma reflexão profunda. O templo vazio me leva a imaginar o túmulo vazio. Nunca imaginei passar um domingo de Páscoa sem esse momento de festa com os irmãos, vendo a igreja vazia. Mas também nunca tinha parado para refletir em como o templo vazio nos conecta a algo. Com toda certeza, hoje, ao chegar pela manhã no templo e encontrar o lugar vazio, a primeira coisa que me veio à mente foi a corrida daqueles discípulos, quando ouviram que Jesus não estava no sepulcro. Correram para ver isso e, ao se depararem com o túmulo, ele estava vazio. Nós podemos celebrar porque o túmulo vazio anuncia que a graça do Senhor foi completa, que a obra dele foi consumada e que agora nós temos esperança e perspectiva para o futuro próximo. Cristo Jesus venceu a morte, o túmulo está vazio, o trono continua preenchido pela sua gloriosa presença. Eu gostaria de iniciar a mensagem dessa manhã gloriosa pensando acerca de um filme muito interessante que, se você ainda não viu e não assistiu com os seus filhos, é tempo de fazê-lo. Se trata do filme As Crônicas de Nárnia, filme que nos ilustra a presença de Aslan, aquele leão glorioso, figurando Cristo Jesus, o nosso Senhor. E num dado momento daquele filme, duas garotas, as protagonistas do filme, uma a pequena Lúcia e a outra a sua irmã Susana, estão caminhando e vendo o leão Aslan indo para a grande batalha, sofrer a morte em silêncio. Lúcia então pergunta para sua irmã por que Aslan não reage. E a sua irmã prontamente diz que ele sabe o que está fazendo. Elas então veem o sacrifício de Aslan, veem Aslan morto na mesa de pedra e, de repente, um terremoto agita a terra e Aslan subitamente some dali. E a pequena Lúcia pergunta para sua irmã: cadê o Aslan? E a sua irmã agora já não pode responder, ela então questiona perguntando o que fizeram com ele. Veja que as perguntas dessas garotas estão muito próximas às grandes questões que Maria Madalena levantou nesse relato. Maria Madalena, ao ver aqueles dois anjos sentados no sepulcro, sentados no túmulo, questiona: onde está o meu Senhor, o que fizeram dele? E depois, quando ela questiona para o suposto jardineiro que era Jesus, mas que ela não reconheceu,
pergunta para ele: foi você que tirou o meu Senhor daqui? Me diga onde você o colocou, porque eu vou buscá-lo. Essas mulheres têm em comum uma falta de fé e uma necessidade objetivada para encontrar Jesus. Parece que elas não estão preparadas para aquilo que Jesus pode fazer, mas elas estão pensando em Jesus morto, e elas só conseguem pensar no que os outros podem fazer com Jesus. O grande problema de Lúcia, de Susana, de Maria Madalena, de Pedro e do outro discípulo que corre até o sepulcro é que eles estão procurando um Cristo morto, um Cristo que não consegue se mover, que não tem força para viver, que não tem reação diante da morte. Mas nessa manhã, nós não encontramos um Cristo morto, nós encontramos um Cristo vivo. Nós sabemos que a morte, o poder da putrefação do pecado não pôde deter Jesus. Ele está vivo, Ele reina, e as outras pessoas não precisavam tirar Ele do sepulcro, porque Ele já tinha força nas suas pernas para caminhar sozinho. Ao terceiro dia, o nosso Mestre ressurgiu dentre os mortos. Nessa manhã, brevemente, eu gostaria de traçar alguns pontos diante do seguinte tema: o túmulo está vazio, o trono não. E o que isso significa? Significa, em primeiro lugar, que o sacrifício foi completo. Veja bem essa conexão que o evangelista João sempre faz às suas várias referências ao Pentateuco. E nesse texto em especial, uma referência muito interessante. Diz a palavra do Senhor que quando Maria Madalena chega até o sepulcro, ela vê um anjo à cabeceira e um anjo aos pés da mesa do túmulo. Parece que isso não significa nada, mas se não significasse nada, o evangelista não gastaria tempo para colocar um detalhe tão importante como esse no seu texto. O que isso tem a ver com sacrifício? Queridos, o evangelho de João é um evangelho que sempre faz referência ao Pentateuco. É nesse evangelho que João começa dizendo que Jesus é o Verbo, fazendo referência a Gênesis capítulo 1. É nesse evangelho que João diz que Jesus é o pão da vida, fazendo referência ao maná do deserto. Ele diz que ele é a fonte da água da vida. Ele diz que ele é a porta, fazendo referência ao tabernáculo. Ele diz que o véu do tabernáculo, a cortina do tabernáculo, se partiu de alto a baixo quando Jesus morreu. Ou seja, sempre esse evangelista está nos conectando aos cinco primeiros livros das Escrituras Sagradas. E nesse texto em especial, ao falar de um anjo na cabeceira e de um anjo aos pés, João está fazendo referência ao propiciatório. O livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 19, nos fala que o propiciatório era uma tábua colocada em cima da Arca da Aliança. E essa tábua e esse propiciatório tinha um querubim a um lado e outro querubim a outro lado. Eles se encontravam como que se fazendo uma espécie de fusão, e era nesse propiciatório, segundo o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 15, que o sumo sacerdote chegava e aspergia o sangue sobre o propiciatório. A imagem que Maria Madalena tem no sepulcro de Jesus é a do propiciatório vazio. O cordeiro não estava mais lá. O sangue tinha sido derramado, mas o cordeiro estava vivo.
tal como Lúcia e Susana, quando contemplam a mesa de pedra vazia e pensam que Aslan havia sido roubado, mas de repente o rei surge com um brilho refulgente de luz e diz o seguinte para aquelas meninas: se uma vítima voluntária, inocente de traição, é morta no lugar do traidor, a mesa de pedra se partirá e a morte será revogada. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus, e pelo fato dele entregar sua vida sem ser culpado, sendo um inocente, a morte não teve poder sobre ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados, mas quando a morte foi cobrar o salário do pecado, ela não tinha devedor, porque Cristo Jesus venceu todas as coisas sem pecado, e é por isso que Ele está vivo e reinando, porque o sacrifício foi completo, o propiciatório está vazio, o cordeiro foi imolado, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu em poder e muita glória. O túmulo está vazio, o trono não. Isso significa, em primeiro lugar, que o sacrifício foi completo. Mas, em segundo lugar, significa que a presença de Jesus é real. Um relato muito curioso se dá depois de que Maria Madalena fala com esses anjos e ela olha para trás e ela vê um homem. E ela não reconhece que aquele homem é o próprio Jesus. E ela pensa que ele é um jardineiro. Mal sabia ela que ele não era o jardineiro. Ele era o dono do jardim. O dono do jardim veio para resolver o problema que o primeiro jardineiro da terra, Adão, chamado para cultivar o jardim do Éden, cometeu quando ele comeu do fruto que não era para comer, e assim trouxe separação entre Deus e toda a humanidade. O dono do jardim veio para satisfazer a ira do Pai na cruz do Calvário e manifestar a sua gloriosa presença. Não vai ser o primeiro relato que nós vamos ler de discípulos que conversaram com Jesus e não reconheceram o seu mestre. Por que isso se deu? Porque Jesus Cristo estava com seu corpo glorificado. E é claro que esse corpo glorificado possui traços do seu corpo físico, mas ele está totalmente transformado e os seus discípulos eram incapazes de reconhecê-lo porque estavam buscando um Cristo morto. Maria Madalena não reconhece Jesus porque ela tinha na mente que Jesus estaria sepultado, morto, sem força, sem vida, sem poder de fala, sem poder de cura, sem poder de transformação. E não pense que Maria Madalena é diferente de cada um de nós hoje, que servimos muitas das vezes a um Cristo morto. Pastor, o que isso significa? Significa que por muitas das vezes nós cantamos louvores vazios. Nós nos esquecemos de cultuar ao Senhor, mas nunca esquecemos de cumprir todas as futilidades da nossa vida. Nos preocupamos muito mais com aqui, com agora, com o que nós vamos ganhar e muito menos com a vida futura e com o que nós temos de perder para então alcançar o reino celestial em Cristo Jesus. Nós não servimos a um Cristo morto. Nós não adoramos a um Deus somente no adesivo do nosso carro, somente no som do nosso carro, somente nas camisetas que a gente veste. Nós cultuamos a um Cristo vivo que se relaciona conosco e que faz a sua presença ser real. Quando aquele jardineiro pergunta para ela por que ela está chorando, ela então imagina, ela tem uma gota de esperança de que aquele jardineiro talvez tivesse tirado Jesus dali.
E ela mal podia compreender que aquele suposto jardineiro era o dono do jardim, que sofreu no jardim do Getsêmani para nos abrir as portas da cidade gloriosa da Nova Jerusalém. Ah, meus irmãos, bastou uma palavra. Bastou Jesus dizer Maria, chamá-la pelo nome, porque só o pastor verdadeiro e legítimo conhece as suas ovelhas pelo nome. Somente o Criador autêntico pode chamar pelo nome os seus. E aquela mulher, ao ouvir a voz do Mestre, a chamando-a pelo nome, volta-se para ele e responde: Rabone. Somente uma ovelha autêntica reconhece a voz do seu pastor. Somente aquela que entendeu o poder da redenção é capaz de responder positivamente aquilo que Cristo Jesus faz na nossa vida. Quando Jesus nos chama pelo nome, quando Jesus efetua a sua obra, não tem para onde fugir. O seu chamado é eficaz, a sua presença é real, e eu tenho certeza que num dia Cristo Jesus te chamou. E se Ele ainda não o fez, que o seu coração possa se abrir para essa mensagem de domingo da ressurreição, e que através da graça e da soberania do Senhor, você possa ouvir o chamado de Cristo, que te chama pelo nome, que conhece o seu sofrimento, que conhece as suas dores, que conhece o seu passado, mas que mesmo assim conhece a sua vida e te chama pelo seu nome, para que você se aproxime e desfrute da sua presença real. O trono está preenchido pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores e por aquele que nos chama à sua presença. O túmulo está vazio, o trono não. O sacrifício foi completo. A presença de Jesus é real. E terceiro e último lugar, essa expressão também nos anuncia que a obra de Cristo se consumará. Quando Maria Madalena reconheceu Jesus, imediatamente ela segurou Jesus. Diz a palavra de Deus no versículo 17 que o próprio Jesus diz para ela: não me detenhas, não me segure. É claro que Jesus podia ser tocado, como ele faz com Tomé. Ele diz: toque nas minhas mãos. Jesus Cristo, ao ser glorificado, não se tornou um famoso que não quer contato com ninguém. Pelo contrário, ele se deixou ser visto e ser tocado. O grande problema é que Maria Madalena o agarrou de tal forma, o segurou de tal forma, que ele não podia andar. E ele então disse: Maria, não me detenhas, me solte, porque a obra ainda precisa ser consumada. Eu venci a morte, eu matei a morte, eu ressuscitei, mas eu preciso ir para o meu Pai. Eu agora vou me apresentar ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Jesus Cristo anuncia que o sepulcro está vazio, mas que o trono precisava ser preenchido pela sua presença. Maria Madalena não precisava segurá-lo, porque ele ainda tinha uma obra a fazer, e foi exatamente isso que Jesus se prontificou a fazer. Ele continuou aparecendo aos seus discípulos durante alguns dias, mas depois desse tempo, ele foi assunto aos céus, apresentado ao Pai, colocou todos os seus inimigos no estrado dos seus pés, dominou o trono, e hoje ele reina e rege o universo pelos séculos dos séculos. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, o trono não está vazio. Cristo Jesus ressurreto, em carne, osso e espírito,
está assentado sobre ele, governando com o seu cetro de justiça até o dia em que ele há de reinar sobre novos céus e nova terra. Confiamos que o sacrifício foi completo. Confiamos que a sua presença é real e nós ainda veremos de testemunhar na consumação da sua obra. Que Cristo Jesus viva hoje, viva sempre no seu coração e na sua história, até o dia em que nós o veremos como Ele é e Ele nos chamará pelo nome, como Ele fez com Maria Madalena. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Deus bendito, nós nos curvamos diante do Senhor. Nós amamos a mensagem da cruz, pois nós sabemos que na cruz nós podemos nos gloriar. A cruz está vazia, da sepultura o Senhor saiu. Não queremos adorar um Cristo morto, mas queremos adorar um Cristo vivo. Tudo se completou, o sacrifício foi completo, a obra da cruz foi realizada, a sua presença é real. E nós queremos desfrutar do chamado glorioso do Senhor, quando o Senhor voltar em poder e muita glória e consumar tudo o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ó Deus, que nessa manhã gloriosa nós possamos nos alegrar com a Tua soberana salvação. Fique conosco, abençoe o Teu povo e dá-nos um dia cheio de alegria, da graça do Senhor, do cuidado do Senhor e da esperança de que, se o Senhor está vivo de fato e nós cremos nisso, nós temos motivo para aguardar a sua segunda vinda. Nos guarde, nos fortaleça e abençoe hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Irmãos, que a soberana graça do Cristo vivo esteja sobre vós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, jamais se aparte de vocês. Que a consolação e comunhão do Espírito Santo sempre os abençoe hoje e até o dia em que contemplarmos face a face o nosso Senhor no novo céu e na nova terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.